tipos de reuniões que existem na Assembleia? Você poderia estar falando de algumas dessas reuniões? Tá. Bom, basicamente, é aquelas que nós encontramos em Atos, capítulo 2. No final do capítulo 2, algumas verdades aqui muito importantes, né? Ali se converteram quase 3.000 pessoas que foram batizadas naquele dia. E aí o versículo 42, capítulo 2, 42, vai falar de como essas pessoas viviam depois disso. Entenda aí que eles ainda não tinham a revelação da igreja, pelo menos claramente, mas eles já viviam como igreja. E a revelação seria dada a Paulo depois. Por isso que Atos é um livro de transição. Muitas coisas que eles fizeram no começo, depois precisaram corrigir o rumo. Por exemplo, eles iam viver todos juntos aqui, tudo que eles tinham, eles iam ter tudo em comum, né? Colocavam tudo aos pés dos apóstolos, e não havia falta entre eles. Mas logo, você chega no capítulo 6, já estão brigando, porque estavam favorecendo algumas pessoas e desfavorecendo outras na divisão dos alimentos. Então, aí são instituídos os diáconos, né, para cuidar da distribuição. Então, muitos pegam essa questão deles no começo viverem tendo tudo em comum, assim, vamos viver como igreja, vai, eu tenho um Fusca aqui, o que você tem? Eu tenho um Camaro. Então tá bom, eu fico com o seu Camaro, eu te dou Fusca, assim, a gente fica com tudo em comum. Não é comunismo, a igreja não é comunismo. Então, eles tinham tudo em comum no começo, mas isso foi depois acertando os passos. Atos é um livro de transição. Nós vemos até falhas, né? Por exemplo, do apóstolo Paulo, insistindo a ir para Jerusalém, contrariamente às revelações do Espírito Santo, que diziam para não ir. Mas no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é como uma mesa. Alguns leem aqui como perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos. Outros leem como perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma coisa, e na comunhão entre eles, outra, e no partir do pão e nas orações. Eu acho que deve ter. Por exemplo, o Darby traduz assim: e eles perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, a doutrina e comunhão dos apóstolos é uma coisa conjunta que nós temos que levar em consideração. Nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos e dos irmãos, ou do pastor da igreja, nada disso. É na doutrina e comunhão dos apóstolos, aquilo que os apóstolos comungaram conosco, ou seja, compartilharam. Nós temos que estar em comunhão com os pensamentos dos apóstolos, para vivermos a vida em igreja. Não adianta ficarmos em comunhão com os pensamentos da faculdade de teologia, não. Tem pensamentos, em comunhão com os pensamentos dos apóstolos. No partir do pão é a ceia do Senhor. E depois Paulo, o Senhor tinha dado um preâmbulo, né, da ceia, quando ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, mas ali ainda não era a ceia que nós celebramos na igreja, por muitas particularidades. Uma, que ali a ceia estava sendo celebrada com Jesus vivo, antes de morrer. Então, o pão anunciava uma morte que viria. Hoje o pão e o cálice, né? Hoje nós anunciamos uma morte que já aconteceu. Nós lembramos uma morte que já aconteceu. No cálice, no pão e no cálice. Paulo, então, iria receber a revelação direta do Senhor e passar para a igreja, isso em 1 Coríntios 11. Ele fala: recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando pão, deu graças, etc, etc. Aquela é a ceia. A ceia de 1 Coríntios 11 é a ceia que nós celebramos. Não é a de Mateus, ou de Lucas, ou dos evangelhos. A ceia que celebramos embora lá tenha sido feito, vamos falar assim, o Senhor desenhou a planta da ceia,
E Paulo construiu a casa da ceia, ok? Depois você vê que no versículo 43 fala que em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, os apóstolos eram os principais a fazerem essas maravilhas e esses sinais. E para que serviam essas maravilhas e sinais? Pela mesma razão que serviram as maravilhas e sinais em toda a Bíblia. Sempre que Deus tinha alguma grande coisa, ele mandava sinais. Por exemplo, os judeus ficaram 400 anos presos no Egito, eles não viram nenhum sinal. Mas quando Deus foi libertado do Egito, já começou com o sinal lá de Moisés lançando a vara no chão, se transformando em cobra, e depois vieram aquelas pragas do Egito, e depois aquele grande sinal que foi o mar se abrir e eles passarem a pé seco, atravessarem o mar. Então Deus estava lançando uma nova coisa no mundo, e com isso vinham os sinais. Depois, ao longo da Bíblia, sempre que Deus fazia uma coisa grande, vinham os sinais também. Quando Salomão construiu o templo ficou de tal maneira cheio da glória de Deus que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Então, ali tem os sinais, tem a coisa. Ao longo também da caminhada dos judeus, ele não apenas fazia sinais, né, mas ele fazia principalmente milagres para preservá-los, para preservar o seu povo, livrar o seu povo. Quando o Senhor Jesus veio, duas coisas aconteceram. Uma, que você não encontra no Antigo Testamento tantos endemoniados como você encontra no Novo Testamento. Parece que deu uma explosão de endemoniados. Os demônios ficaram saracoteando para todo lado no Novo Testamento, com a vinda de Cristo. Porque eles sabiam que ali estava um, né, que ia atrapalhar a vida deles. Antes disso, eles não precisavam se mexer muito, que a coisa caminhava na maciota. Mas ali, agora, a coisa ia pegar. Estava no mundo o Filho de Deus, feito homem. Então, aí sim, também muitos sinais o Senhor Jesus fazia para mostrar suas credenciais. É como se o Brasil mandasse um embaixador lá para a Alemanha, por exemplo. Manda um embaixador para a Alemanha. Quando o embaixador chegar na Alemanha, tem uma cerimônia diante do governo alemão, onde ele apresenta uma pasta com as suas credenciais. Nessa pasta diz tudo o que ele é, toda a capacidade dele, toda a autoridade que ele terá ali na Alemanha de ser o Brasil na Alemanha. Então, se um embaixador do Brasil na Alemanha fizer alguma coisa errada, é o Brasil que está... O embaixador pode começar uma guerra. Ele pode começar uma guerra. Se ele pisar na bola, ele falar alguma besteira, ele ofender um presidente de outro país, ele pode começar um atrito entre os países, porque ele é o país ali. Ele é a representação. Mas quando ele chegar lá, a primeira coisa que tem que fazer é para apresentar as credenciais, para mostrar que ele é quem ele é. Assim são os sinais. Os sinais são as credenciais de Deus para confirmar que essas pessoas eram realmente enviadas por ele. No caso aqui, os apóstolos. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque eram eles que tinham trazido agora a doutrina da igreja. Então, eles vinham com as credenciais, com a pasta de credenciais que era cheia de sinais. O versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui não diz que era para ser assim, né? E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E no versículo 46, muita gente confunde com o 42. Quando no 42 fala que no partir do pão e nas orações, mas no 42, o partir do pão ali, é a ceia do Senhor. No 46, o partir do pão em casa, comendo juntos, era o compartilhamento dos alimentos, que ele acabou de falar nos versículos 44 e 45. Eles tinham tudo em comum, propriedades, bem, repartiam com todos, inclusive o pão que eles em casa comiam juntos. Então, muita gente confunde aqui, né? Muitas doutrinas modernas aí, dessa turminha que desigrejados, né, que eles formam comunidades, eles falam, não, a ceia é repartir o pão. Não é.
Repartir é uma coisa, partir é outra. Partir é quebrar. Repartir é distribuir. Então, a ceia é a ceia. Você compartilhar comida com os outros é muito bom, mas não é a ceia. Então, tem algumas igrejas aí até que fazem isso agora, uma dessas comunidades novas, sem nome, eles têm um dia que eles repartem o pão e acham que, vamos celebrar a ceia. Então, cada um traz um prato e a gente come tudo. Não, isso aí não é a ceia. Ok? Então, essas coisas são as principais reuniões da igreja. Perseverar na doutrina e comunhão dos apóstolos, que a gente faz através do ministério da palavra, no partir do pão, que é uma vez por semana, porque nós encontramos Paulo fazendo isso, estando nós em tal cidade, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, para partir o pão. Paulo prolongou o seu discurso até a meia-noite, etc., quando cai o Eutico lá da janela. Então, é no primeiro dia da semana que eles partiam o pão. É o que nós encontramos na Bíblia. Se eles partissem o pão mais de um dia da semana, tudo bem. Estavam fazendo mal, né? Mas se a gente quiser usar da autoridade bíblica, nós vamos falar que é no primeiro dia da semana que eles partiam o pão. O dia primeiro da semana, o domingo, não é o sábado judeu. Não tem o caráter de um dia especial como tinha o sábado. O sábado judeu, nós não guardamos o sábado, fazia parte da lei. O domingo não é um dia de guardar, como no sábado, né? Não é o dia de descanso do sábado. Porque se fosse, coitado dos cristãos que moram na China, ou moram no Japão, ou moram nos países árabes, que não tem o domingo. Os países árabes, acho que é quinta-feira, se não me engano, dia de descanso. É um dia especial, porque é o dia da ressurreição do Senhor, então o correto é nós dedicarmos ao Senhor esse dia também. Como é também o dia em que os discípulos partiam o pão, ou seja, celebravam a ceia do Senhor. Então, essas são as principais reuniões da Assembleia. Agora, ao longo, depois das cartas, nós vemos que havia questões que eram resolvidas, como as questões que os anciãos precisavam resolver, que eram anciãos, bispos ou presbíteros. Esses, claro, eles iam ter que se reunir para resolver questões, e era uma reunião à parte da Assembleia, porque muitas questões que são resolvidas assim não devem ser resolvidas em público, não é? Porque às vezes tem questões que são melindrosas. Uma pessoa que é em pecado, você vai ficar expondo aquilo para todos, homens, mulheres e crianças, numa Assembleia? Não. Então você faz a parte dos irmãos responsáveis e depois de filtrado, pasteurizado, cozido, mexido, é trazido, então, apresentado para a Assembleia, o que se conclui disso, para que a Assembleia aprove ou não, né? A questão. Deu amém ou não dessa questão. E isso vale também para recebimento de alguém à mesa do Senhor. Naquele dia que 3.000 se converteram, não houve isso, porque era muito claro que eles haviam saído do judaísmo e entrado no cristianismo. E o judaísmo era muito rigoroso com respeito ao pecado. Por isso também que logo no começo, quando os primeiros irmãos começaram a partir o pão, voltaram a partir o pão, né? Depois de séculos não entendendo o que era a mesa do Senhor e tal, no século XIX, quando os irmãos voltaram a partir o pão dentro dos fundamentos bíblicos dos apóstolos, o que acontecia? Muitos chegavam, se desligavam lá da igreja luterana, da igreja metodista, da igreja não sei o quê, e vinham e eram recebidos à mesa. Mas não vai dar um tempo? Não tem que dar um tempo, porque nessas igrejas, antigamente, havia um rigor muito grande também contra pecado. Então, a pessoa, para ela estar em comunhão nessas igrejas, ela também tinha sido sabatinada quanto à sua vida, né? Quanto ao pecado e tudo mais. Mas você vai percebendo que daí, ao longo do tempo, quando você lê as cartas dos irmãos do século XIX, ao longo do tempo, eles precisaram começar a fazer uma análise da pessoa antes dela ser recebida à mesa do Senhor. Por quê? Porque já logo depois que eles começaram a congregar, teve uma grande divisão. Então, como é que você ia receber uma pessoa que estava culpada daquela divisão, que vinha daquele grupo dividido,
ia receber na mesa. Se fizesse isso, estaria juntando os dois grupos, o que seria errado. Porque aqueles que se dividiram foram colocados todos fora de comunhão. Não estavam mais em comunhão. Então não podia ter esse intercâmbio de coisa, né? Aí começou então a ter esse cuidado, esse critério. De onde vem essa pessoa? Como que está a vida dela? Como está? Ela está em pecado? Ela está com alguma doutrina, alguma má doutrina? Ela está... Agora, se esse cuidado foi preciso ali no começo desses irmãos congregados ao nome do Senhor, imagina agora. Agora que é um circo, a cristandade virou um circo de horrores. Tem de tudo que você possa imaginar de má doutrina. Então, a pessoa que chega, ela tem que ficar que nem quando os astronautas voltaram da Lua, né? Botaram os caras 40 dias dentro de um trailer totalmente vedado, né? Todo fechado, 40 dias para saber se eles não estavam trazendo alguma doença desconhecida da Lua. Algum vírus, alguma bactéria que fosse desconhecida na Terra, porque eles precisavam ficar desinfetando ali 40 dias para ver se não, de repente não começava a estourar bolha pela cara, alguma coisa assim, né? Então ficava em observação 40 dias, era uma quarentena. Como hoje nós estamos vendo o que é 14 dias, né? A quarentena da saúde hoje impõe para quem estiver com suspeita do Covid, tem que ficar em casa 14 dias. Porque é o ciclo total do vírus, né? Ele completa o ciclo, acho que em 10 dias, mas eles dão mais 4 para... Então, existe essa quarentena também na Assembleia. A pessoa que chega, bom, vamos esperar, vamos ver, vamos orar a respeito, para ser recebido. Às vezes a pessoa chega e fica preocupada, mas eu cheguei, eu já não estou em pecado, eu estou assim, mas os irmãos não sabem disso, eles vão ter que esperar um pouco para conhecer melhor, porque acontecem coisas. Já aconteceu de uma vez uma irmã que pediu lugar à mesa, foi colocada, ela caiu em pecado, né? Caiu em pecado, foi colocada fora de comunhão, ficou um tempo, muito tempo fora de comunhão, aí queria voltar e tal, os irmãos, vamos conversar uma reunião, vamos fazer assim, mês que vem a gente conversa de novo. Não está ainda, a coisa parece que não estamos sentindo, sabe, que está na hora. Não, passou nem uma semana, veio a notícia que ela estava grávida, ela dormiu com um cara estava grávida. Então, na realidade, ela estava vivendo em pecado, escondido. E queria voltar à comunhão, mas vivendo em pecado, escondido. Então, a gente tem que esperar que o Senhor revele, que o Senhor traga paz para a Assembleia antes de receber a pessoa. E isso varia muito, né? Você pega uma pessoa que vem aí do mundão, um jovem, né, que está ali com muitas amizades, muita coisa, muita adrenalina, muitos hormônios pipocando para lá e para cá. Vamos dar um tempo. Vamos ver se ele consegue viver fora do ritmo que ele vivia no mundo, né? Agora, daí chega aí ele fica lá, né, uma quarentena, né, esperando para ver se não pipoca algum pecado grave. Mas aí vem uma velhinha com 90 anos de idade que passa os dias de joelho em oração e separou lá da denominação que ela estava, saiu da igreja católica, ou o que seja, crê no Senhor Jesus. Pode vir, senta aí, vamos perder o pão. Porque você sabe que ela não está indo na festa rave. Né? Ela não está lá, ela não está em pecados abertos no mundo. Então, basicamente, são essas. Agora, tem um artigo do Bruce Anstey, ele especifica, chama uma variedade de reuniões, eu acho. Eu vou pôr aqui do lado. Eu acho que é uma variedade de reuniões. Tem no acervo digital cristão, quem quiser pode baixar, porque ele fala de muitas outras formas de reuniões que não são, na verdade, reuniões de assembleia, né? São encontros, isso que nós estamos fazendo agora, não é uma reunião de assembleia. Quando nós vamos na casa do irmão para cantar hinos, aí um lá pega o violão, o outro pega o teclado, não é uma reunião de assembleia. É muito bom, tal, mas não é uma reunião de assembleia.